Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da IAM que fala pra gente o seguinte: observe a figura abaixo. O esquema acima representa um circuito simples com várias lâmpadas associadas, uma bateria e um instrumento de medida X, que, para executar uma leitura correta, foi associado em série com o circuito. Com relação a esse instrumento, é correto afirmar o quê? Vamos lá. Para a gente poder primeiro fazer a questão, a gente precisa saber quem é esse dispositivo que vai efetuar a leitura. A gente tem duas opções, o amperímetro ou o voltímetro. O voltímetro, né? Vou colocar aqui, ó, voltímetro. Ele mede a diferença de potencial e ele obrigatoriamente ele precisa estar conectado em paralelo com alguma coisa. Enquanto que o amperímetro ele faz o quê? Ele mede os amperes, né? A corrente elétrica. Então, pelo fato dele estar medindo a corrente elétrica, ele tem que estar colocado em série para a corrente não dividir. Então, essa questão mostra para a gente que para ser feita uma leitura correta, esse cara aqui tem que ser quem? Tem que ser o amperímetro. E aí, agora que a gente fez isso, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que calcular a corrente que vai passar nesse amperímetro, porque é o que ele quer saber, qual é o valor que vai marcar ali. Para isso, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber qual é o valor dessa resistência equivalente. Esse circuito é um circuito misto, onde eu tenho uma parte em série aqui embaixo, uma parte em série em cima, e elas estão em paralelo entre si. Para calcular a resistência equivalente da parte em série, né, tanto da parte de baixo quanto da parte de cima, a gente precisa somar o valor das resistências de cada lâmpada. Com isso, a gente vai ter a REC de cima, eu vou colocar assim, REC C, REC de cima, ela vai ser a soma de todo mundo, 2 com 5 com 3. Então, a gente vai ter aí, ó, somando 2 com 5 com 3. E isso vai dar 10 ohms. Agora a gente vai calcular a parte da REC de baixo. A REC de baixo, ela vai ser o quê? Ela vai ser a soma também, 5 mais 5. E isso vai resultar para a gente também em 10. Dessa forma, se a gente substituir essas lâmpadas por duas lâmpadas, né, uma em cima e uma embaixo, de 10 ohms, a gente teria um circuito mais ou menos assim, ó. A nossa bateria, o amperímetro aqui, que a gente já sabe que é o amperímetro, e aqui a gente teria uma resistência que vale 10 ohm, e embaixo também uma resistência que vale 10 ohm. Na verdade não é uma resistência, né? É uma lâmpada, mas não tem problema nenhum. Nesse caso aqui, para título de cálculo, ser resistência ou ser lâmpada, tá tudo certo. Beleza? Então a gente teria um circuito mais ou menos assim, só que com lâmpadas, tudo bem? E aí, o que vai acontecer? A gente precisa agora terminar de fazer o cálculo dessa resistência equivalente. E eles estão em paralelo. Toda vez que a gente tem resistências em paralelo, que elas são iguais, o cálculo da REC pode ser feito da seguinte maneira. A gente vai ter que a resistência equivalente, ela vai ser o valor de R divididos por N, onde N é um número de resistores ou valores de resistência que são iguais. Nesse caso, então, a gente vai ter o valor da resistência, que é 10, e o número de caras iguais são 2, né? Tem duas lâmpadas em paralelo iguais. Fazendo a conta, a gente encontra 5 ohm como resistência equivalente. Dito isso, a gente consegue agora calcular a corrente do circuito. Como que a gente consegue calcular a corrente desse circuito? A gente consegue calcular a corrente desse circuito fazendo o seguinte: a gente vai usar a primeira lei de Ohm. E a gente vai substituir os valores. A gente sabe que essa bateria fornece 12 volts e a resistência equivalente vale 5. Se a gente está usando o valor total de DDP que está sendo fornecido para o circuito e o valor da resistência total desse circuito, né,
a gente vai encontrar a corrente total, que é justamente a corrente que passa pelo amperímetro. Porque observa bem, considerando aqui o polo positivo e aqui o polo negativo, a corrente ela vai vir em sua totalidade e passar pelo amperímetro. Por isso que a gente calcula a resistência equivalente, para a gente poder descobrir o valor da corrente total, que é justamente a que passa pelo amperímetro. Beleza? Com isso em mente, a gente pode substituir os valores agora. O valor da DDP é 12, o valor da resistência é 5 e o valor da corrente a gente quer descobrir. Isolando a corrente, a gente vai acabar encontrando o seguinte, 12 dividido por 5. O que eu fiz aqui? Eu peguei esse 5 que está multiplicando, passei para o lado esquerdo dividindo. E dito isso, a gente vai fazer essa conta. Se você fizer, 10 por 5 dá 2. Então, isso aqui deve dar 2,4, se eu não estou enganado. E aí, sabendo que é 2 e alguma coisa, você já pode vir até aqui marcar. Por quê? Porque a única resposta que fala que é um amperímetro e está medindo 2,4 é justamente a letra B. Aqui, na letra D, fala que é 1,2 e não era esse valor. E com essa resolução a gente vai ficando por aqui. Eu peço desculpas pelos ruídos externos, eu estou com um goldinho aqui embaixo de mim, então acaba que às vezes ele vai fazer algum barulhinho. Espero que não tenha atrapalhado. Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.